Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia Nazário e vou estar com vocês na disciplina de Geografia do primeiro ano do Ensino Fundamental. Vem comigo? Hoje, gente, a gente vai trabalhar sobre um recurso natural, né, que é extremamente importante, vital para a nossa vida, né, e para o desenvolvimento de tudo que existe. Nós vamos falar da água. Olha, a água é uma substância abundante no planeta Terra, né, e cobre aproximadamente 3/4 da superfície do planeta. Mas aí, gente, esse líquido é indispensável, flui no corpo e mantém também a boa saúde. Vocês já estão vendo aí essa imagem linda, né, de uma nascente, uma cachoeira. Como esse recurso natural é maravilhoso, né? Mas aí a gente também tem que perceber que quando a gente fala que a água é abundante, né, no nosso planeta, mas não é todo tipo de água, né? Então a gente vai descobrir um pouquinho hoje nessa aula como é que a gente vai perceber esse recurso natural, né, dentro do nosso planeta e como a gente também tem que ter cuidado, né, para a questão dos desperdícios que a gente pode ter aí com a água. Vamos lá? Ele é um recurso hídrico, né? Podemos considerar os recursos hídricos sobre 3 aspectos, né? E aí, como elemento ou componente físico da natureza, como ambiente para a vida, né? A questão do ambiente aquático, lembrando que tem alguns animais que precisam da água para sobreviver, né? A exemplo dos peixes e de outros animais aquáticos, né? Que tem a água como seu habitat, como seu local de moradia mesmo, né? E como fator indispensável para a manutenção da vida terrestre. Todos nós precisamos de água, né, gente? Ninguém vive se não beber água. A gente pode até passar uns 2 dias aí, sei lá, sem comer, mas a gente não pode passar sem beber água. A água é indispensável para a nossa vida, viu, pequenininho? Então não esquece de beber água, né? Nessa aula que a gente está assistindo hoje, já pega um copinho de água para ir bebendo para se hidratar. E a água é um recurso natural indispensável à vida e finito. Se não fizermos uso consciente, ela pode acabar. Uma boa parcela da população do planeta não tem acesso à água potável. Entretanto, não é incomum ver casos de desperdício de água e descasos com os recursos hídricos. A gente vai perceber, gente, que nem todo mundo no nosso planeta, né, nem todo mundo nos diversos países que compõem o planeta Terra, ele vai ter, né, a questão da água potável. O que seria essa água potável? Essa água que é para consumo, essa água que vocês podem beber, né, que ela é de boa qualidade. Então aqui abaixo, vocês vão ver, gente, ó, alguns exemplos de desperdício, né, quando tem vazamento de água, né, na nossa rua e a gente vê a rua toda alagada e a gente diz, nossa, gente, tá faltando tanta água aqui e tanto desperdício aqui no meio da rua, como é que a gente pode ver isso, né? Outro caso aqui também é uma senhorinha lavando a rua com a mangueira ligada, né? Normalmente a gente indica que com os serviços que a gente for fazendo, se a gente for usar uma máquina de lavar e essa água que ela é, né, retirada da máquina, a gente possa guardar para lavar as calçadas, que a gente possa reutilizar, né? Ter esse sentido da reutilização da água. Então, se você for lavar um carro, for lavar uma moto, for lavar uma bicicleta, nunca pegar a mangueira assim, ó, gente, e ligar para fazer isso, para lavar tudo. Isso é um desperdício de água, é água boa, de qualidade, poderia ser utilizada para outra coisa, para outro fim, né? E aqui também nós temos, ó, estão vendo o hidrame aí jorrando a água pelo meio da rua, né? E a gente vendo o desperdício. Então a gente vai ver em lugares do nosso planeta, em outros países e até aqui mesmo no Brasil, que vão ter cidades com a disposição de água precária, né? Então vão ter municípios aí que passam dias sem ter chegada de água, né? Lá no sertão do estado, gente, tem cidades ainda que dependem de carros-pipas, porque não tem um abastecimento de água. Então a gente também tem que ter essa noção e essa consciência que a gente não pode gastar água com tudo, né? Sabendo sempre reutilizar. E isso começa da nossa casa, tá, baixinho? Então se a gente vai escovar os dentes, a gente não liga aquela torneira e deixa a água lá,
tudo. Pega um copinho de água, escova os dentes, né? Sempre priorizar, tirar um pouco da água para fazer aquela determinada atividade e nunca fazer diretamente na torneira, porque isso tem um desperdício muito alto para a gente. E aí, sobre a questão do uso consciente e do desperdício, né? O homem tem cada vez mais poluído o meio ambiente, né? Vem poluindo o meio ambiente, principalmente o aquático. E toda a água existente no planeta, apenas 0,002% se encontra disponível para o consumo humano. Então, gente, a gente tem muita água, demais até. A gente tem um oceano aí, mas essa água não é para consumo, não é aquela água que a gente pode beber. Então, a gente tem muita água, mas nem toda é para a gente consumir. Então, por isso que é importante que a gente tenha essa questão da consciência do uso consciente, né? Com base nos dados descritos, e aí a gente tem que trabalhar essa conscientização em relação aos cuidados e à preservação desse elemento vital à existência no nosso planeta. E aí a responsabilidade com a água, gente, começa nessas ações individuais em casa, na escola, na comunidade, com pequenas atitudes de economia. É preciso a consciência que possibilite ações urgentes antes a esse desperdício, né, desse valioso líquido. E sobre essa questão, gente, da poluição do meio ambiente, quando a gente trabalha a geografia, a gente pensa que uma coisa é isolada, mas não é. Tudo está relacionado. Então, quando eu falo de água como um recurso natural, né, disposto no nosso planeta, eu estou falando também de preservação ambiental. Quando a gente polui, né, quando a gente joga lixo, quando a gente está poluindo o solo, por exemplo, essa poluição ela vai entrar no solo, ela não vai ficar ali na superfície, né? Ela vai também contaminar os lençóis freáticos que estão abaixo do solo. Quando a gente joga aquele lixo, né, e vem a chuva e leva aquele lixo, né, para os rios e mares, a gente também está poluindo. Então a gente tem que ver as nossas ações, esse cuidado, nesse cuidado com o todo. Porque vai chegar um momento que pode ser que a gente não tenha mais essa água tratada, essa água de boa qualidade. Então são as pequenas ações, gente, essas ações que vocês fazem na casinha de vocês, certo? Num bairro, sempre valorizando essa questão da preservação, esse uso e também essa preservação ambiental, cuidar do ambiente para a gente ter água, né, gente? E aí, outra coisa, gente, em relação ao recurso hídrico água, é sobre essa questão das águas que não são para uso. E essas águas que são contaminadas, elas são muito prejudiciais à saúde, né? Elas causam uma diversidade de doenças. Então, quando a gente toma uma água que não é tratada, que a gente não sabe a procedência, a gente não sabe se aquele recurso realmente, né, é uma água limpa, é uma água que seja de fato para consumo, a gente está correndo grandes riscos, né, em relação à saúde. E os pequenos principalmente, né, a gente tem que ter cuidado, só beber aquela água que o nosso papai, a mamãe, o titio, a titia, o responsável diz que aquela água é sim uma água limpa, que é boa para consumo, tá certo? A gente sempre tem que ter esse cuidado, não pode beber água de todo canto não, hein, menino? E aí as doenças causadas pelas águas contaminadas estão em primeiro lugar entre as causas da mortalidade infantil e corresponde a 2/3 das internações hospitalares no Brasil. E aqui, ó, trouxe uma imagenzinha para a gente estar vendo quais são as doenças que podem, né, aí ser causadas pela essa água contaminada, né? Se a gente continuar aí, ó, não tendo esse cuidado, esse trato, né, com esse recurso, a gente pode estar aí consumindo uma água contaminada e pegando uma doença aí muito séria, né, como a cólera, a hepatite, malária e leptospirose, as verminoses, a febre tifoide. Tudo isso são doenças, gente, que são causadas pelo consumo de uma água que não é tratada, que não é limpa, certo? Mas sempre pensando, gente, ó, como é que eu vou ter essa água de boa qualidade? Eu também tenho que preservar, eu também tenho que racionar, né? Tem que ter essa questão do cuidado mesmo. Como podemos perceber, a água é um dos elementos de maior importância para todas as formas de vida na Terra. Está presente em todos os organismos vivos e também transporta diversos compostos nutritivos para dentro do solo.
movimenta turbinas na produção de energia elétrica, ajuda a controlar a temperatura de nossa atmosfera e cumpre uma série de outras funções de extremo valor. E aí, gente, nessa imagem que eu trouxe para vocês, eu não sei se vocês estão percebendo, nós temos aí uma usina hidrelétrica. Vocês sabiam que para a gente ter energia elétrica, a gente também precisa de água, minha gente? É sim, a água que move as turbinas nas usinas e é aí que a gente consegue fazer essa energia elétrica. Ela está aqui, né, iluminando as nossas casas, trazendo energia mecânica para ligar os aparelhos da nossa casa, né? E aí também nós temos uma hidrelétrica, né? Que aí veja a questão da água, né? Como a água movimenta tudo isso. Então vejam como ela é indispensável não só para o consumo, mas para a maioria das coisas que funcionam na nossa sociedade. Mas, gente, se não chove, se a gente gasta demais água, se a gente não tem reservatórios de água, né, em uma quantidade boa, vai chegar um momento que a gente não vai ter nem água para consumo, a gente não vai ter energia, a gente não vai ter uma série de coisas. Então é importante esse momento de preservação, né? Esse momento de compreensão que a gente tem que reutilizar, né? Que a gente tem esse trato, que a gente não pode estar jogando lixo por aí nos rios e mares, que a gente não pode estar contaminando as coisas. Saber da importância que a gente tem para o meio ambiente, que isso vai refletir também na questão da água, desse recurso tão importante para a nossa vida. E aí, gente, eu trouxe uma questão para vocês. Vocês acreditam que a água potável, essa que a gente bebe, né, possa acabar um dia? Você tem o hábito de economizar água? E aí a gente vai perceber, gente, ó, que nesse gráficozinho aqui, ó, 97% da água que nós temos é água salgada, que não é aquela águazinha que a gente vai lá pro mar, né? Toma um banho e sai todo salgadinho, às vezes se coçando. E depois precisa tomar um banho de água doce, não é isso? Esse 97% de água salgada é uma água que a gente não pode beber, por exemplo, né? Então nós vamos ter aí a água doce, né, que é 2%, né, que é essa que é inacessível, e a que é acessível, a que a gente tem acesso direto para beber, a gente tem 1%, né? E quão importante é a gente ter esse momento de reflexão, mesmo que pequenininho em casa, dizer, olha mamãe, venha cá, a professora disse que a gente tem, olha, ter outras atitudes, viu? Novas atitudes, atitudes bem diferentes com relação à água, né? E começar a ter esse momento mesmo de conscientizar a partir da sua família. E aí eu trouxe a imagem de uma nascente, né, de água. Olha que imagem linda, gente, uma água bem purinha, bem clarinha, que a gente consegue ver o outro lado, né? Mas também, por outro lado, eu trouxe um rio aí extremamente poluído, gente. Né? E a gente percebe a mão humana, não é? Não é a natureza que está jogando lixo dentro da água, não é? A gente não tem aí a natureza fazendo esse trabalho. Esse lixo que está aí é lixo jogado pelo homem, né? Por nós. E a gente está poluindo e a gente está vendo essa imagem aí, ó. E aí quando chove a gente tem a questão dos alagamentos, né? Das ruas que estão aí alagadas. Por quê, gente? Porque nós temos um sistema de esgoto entupido de tanto lixo que as pessoas jogam, não é? Então nós temos as enchentes, nós temos a poluição, nós temos as doenças que podem ser advindas de toda essa sujeira que a gente está jogando nos nossos rios e mares. Então é uma questão também com a gente. Nessa pandemia, a gente viu a importância da água, não foi? Qual era o principal cuidado que a gente precisava ter contra o coronavírus, gente? Lavar as mãos, não era? Lavar as mãos o tempo todo. Então a gente percebe como a água ela é importante para tudo, inclusive para a gente vencer a pandemia do coronavírus. A gente precisou ter essa consciência da higiene, do lavar as mãos, a gente precisou de água. Então os lugares que tinham precariedade, que tinham a questão mesmo da privação, né, desse bem, desse recurso, teve dificuldade de manter a limpeza. Então a gente usa o álcool gel, gente, mas quando não tem água e sabão para a gente lavar a mão, não é isso?
Então, como é importante a gente perceber a relação que se tem, né, da preservação, de se ter esse recurso para tudo que a gente faz, para tudo que a gente vivencia, para tomar um banho, para lavar as nossas roupas, para deixar nossa casa limpa. Tenho certeza que você já escutou a sua mãe desesperada em casa, dizendo: meu Deus, não tem água para nada, tá faltando muita água. E é interessante a gente perceber, a gente fica nessa situação quando a gente não tem água. Imagina se acabar a água toda do mundo, gente. Então é uma coisa que a gente tem que plantar agora, né? A gente tem que começar a ter consciência agora de não fazer isso aí, ó, essa sujeira toda, né? Esse desperdício todo, jogar o lixo aonde, gente? No lixeiro, não jogar lixo nas ruas, não jogar lixo nos rios, nos mares. Preservar a natureza, isso é a principal coisa que a gente pode fazer, né, para manter esse recurso vivo, limpo e doce. E aí, para finalizar, eu trouxe essa imagem para vocês, né, gente? Que está correlacionada, né? A gente só vai ter uma água aí pura, limpa, potável para consumo se a gente consegue preservar isso aí, ó. Preservar o ambiente, preservar o meio ambiente, saber que tudo está relacionado, né? A árvore, as flores, o solo, né? A forma que a gente preserva de lixo, de tudo, está relacionado também com a água que nós temos no nosso planeta, né? A qualidade da água que nós temos aqui na nossa cidade e tudo mais. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula tão molhadinha e tão boa, né? Espero que vocês tenham tomado bastante água também nesse momento que me ouviram. E que vocês possam ter outros posicionamentos na casa de vocês, conversando sempre com os pais, com seu vovô, com vovó, com titia, quem cuida de você, para ter esse outro cuidado a partir dessa aula com a água, tá certo? Então fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!